Estamos aqui mais um episódio do podcast Implantes Hormonais e Mais. E hoje eu estou com a doutora Joana Costa, dermatologista da Dermatologia Integrativa. Tem clínica em São Paulo, em Brasília, em Alphaville, em São Paulo e no Itaim, né? Tô falando certo. E é criadora do método Sculpt e mentora de médicos. E hoje a gente vai conversar sobre efeitos colaterais da gestrinona, pele, cabelo, tratamentos estéticos, tudo para todo mundo estar muito gatas no verão. Jo, obrigada por ter vindo. E primeiro de tudo, eu queria sim saber o que é o método Sculpt. Tá bom. Então, primeiro, que honra estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Eu que sempre perturbo Manu, chamando ela. Então, que bom. Bom, o método Sculpt, ele foi desenvolvido... Comecei a dar aula para médicos tem 15 anos. Então, fiz muitos injetáveis, bioestimuladores, preenchimentos. Cheguei a fazer parte de um consenso mundial, que foi em Chicago, em 2017. Quando eu fiz parte desse consenso, era uma das poucas brasileiras que tinha feito o maior número de seringas. Então, por isso que eu fui a única brasileira que foi para lá. E o que eu vi, na verdade, nesse momento, né? Nesses 15 anos, assim, fazendo injetável? Que a gente criou a tal da harmonização facial, que na verdade é a desarmonização facial, né? As pessoas começaram a colocar várias seringas de ácido hialurônico no rosto das pessoas e as pessoas não tinham estrutura para sustentar isso, né? Então foram ficando com o rosto cada vez mais deformado, porque o ácido hialurônico ele faz aquele efeito maquiagem. Você fica linda na hora, daqui a uma semana você tá horrorosa, porque a sua pele não sustenta, porque você vai perdendo, né? A pele ela vai afinando, então você tem flacidez tanto de muscular quanto flacidez da derme, da pele mesmo. Então a pele não sustenta, daí uma semana tiravam foto das celebridades, elas estavam lá, enormes, gigantescas, né? Porque as pessoas começaram a colocar 10, 15, 20, 30, 35 seringas. E aí, nesse sentido contrário da desarmonização facial, né, que é uma tendência já que a gente tem fora do Brasil, é o sentido de você fazer a estruturação facial, que é você esculpir a face. Então, o método Sculpt, ele tem essa finalidade de você esculpir a face, então deixando o resultado muito bonito e natural, porque você primeiro prioriza a estrutura. Então, primeiro você faz estruturação facial, você age na causa mesmo do problema. Então, assim, a gente sabe que a gente tem perda óssea, perda de gordura, perda de músculo, então vai tudo caindo. Então, a mulher tem que pensar isso, vai tudo caindo, tanto no rosto quanto no corpo. Mas no corpo a gente tem a musculação, tem o exercício, no rosto a gente não tem nada, então a gente precisa usar alguma coisa para sustentar, para estruturar. E o ácido hialurônico, o botox, eles são numa fase posterior, que é uma fase de acabamento. Então, não é para usar várias mil seringas, é uma fase de refinamento, que depois que você já fez a estrutura, e aí você utiliza onde for necessário. Então, o método Sculpt, ele nasceu para isso, e para isso a gente tem um livro, né, que vai sair, eu acho que até o início do ano que vem, e montamos a clínica com esse mesmo método, que a gente já faz um treinamento já há muitos anos, e tem o resultado, isso, as pessoas ficam mais bonitas a cada ano que passa, e mais natural. Porque você age na causa. Então, você não fica fazendo maquiagem. Você vai agir na causa mesmo do envelhecimento. Ai, que legal. Puxa, gostei. Muito bom. E aí, esse método, os médicos nas suas clínicas Brasília e as duas aqui em São Paulo, são treinados e fazem esse método. Muito bom. São treinados. E hoje a gente é muito treinado até, inclusive, a desconstruir isso do paciente. Tá? Sim. Então, porque às vezes o paciente vem buscando, eu quero preencher o bigode chinês. Então, assim, no início foi muito difícil, mas hoje a gente já tem esse treinamento muito aprimorado. Então, de explicar que tem que atuar realmente na causa do envelhecimento e deixar um resultado natural, né? É porque a gente quer um negócio que resolve na hora, né? Já quer sair do consultório resolvido. Mas eu queria, Jo, pra gente ir aqui entrando no nosso mundo aqui de implantes e de gestrinona, principalmente, que eu acho que é o que mais chega para você no sentido de efeitos colaterais e tal. Como é que isso chega para você? Como é que, assim, desde quando você vê pacientes que fazem tratamento com implante de gestrinona? Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa paciente, como é que ela chega para você, o que é que você vê nela. E aí, para a gente entrar nessa questão dos efeitos colaterais, o que é que a gente pode fazer antes, né? Se tem alguma coisa que se pode fazer antes de colocar o implante e depois, como é que trata. Mas a primeira coisa que eu queria saber é assim, como é que a paciente
chega para você? O que é que você vê na paciente que usa os implantes? E nesse caso, vamos falar da gestrinona, que eu acho que é o que mais tem efeitos, assim, né, dermatológicos. Sim, acho que tem mais de uns 5 anos que a gente tem também um especialista que faz implante, né, lá em Brasília. E aí, normalmente, eu sempre acompanho os pacientes junto com ela, a gente sempre faz, e até porque ela é ginecologista, então ela faz a parte de íntimo também, né? Então, assim, normalmente já peguei paciente para preparar, que eu acho até que é melhor, e paciente que já, com implante, já teve efeito colateral. Então, o que a gente vê de mais comum? Acne principalmente na região inferior da face, então a gente já sabe, olha, a acne na região inferior da face normalmente é hormonal, então ou é um implante ou síndrome de ovário policístico, alguma causa normalmente hormonal. Queda de cabelo, que é uma outra queixa bem comum, né? Nascimento de pelo, mas isso é mais raro, mas pode acontecer em alguns casos, principalmente também nessa região, mas eu acho que é a mais fácil de se resolver. É a mais simples de se resolver. A acne eu acho uma das mais difíceis porque a paciente nessa faixa etária, a gente fala que é a acne da mulher adulta. Ela tem pele sensível, então ela não tem mais a pele de um adolescente. Sim, sim. Então, eu não posso, tipo, espremer, que senão eu vou ficar marcada, vou ficar toda manchada. Aí eu vou ter 2 problemas, a espinha e a mancha, né? Então, é muito mais difícil. Agora eu vou falar uma coisa que é uma coisa muito relacionada à dermatologia integrativa, Manu, e que você entende muito bem isso. Que depende muito dela, né? Depende muito do que ela come, né? Então, porque a acne, ela já tem uma relação comprovada com a alimentação. Então, a gente já tem algumas coisas que a gente realmente precisa retirar da alimentação e outras que a gente precisa acrescentar. Então, leite tem uma relação comprovada com a acne. Leite, whey protein, BCAA. E aí, a gente vai ter que preferir tipos específicos para a pessoa que realmente está com acne, né? Sem lactose, porque isso... Sem gorduras. Então, se ela gosta muito de fast food, né? Gordura. Se ela tem uma alimentação gordurosa e usa muito leite, chocolate, tudo que é açúcar, né? Industrializado... Com certeza, ela vai ter uma reação inflamatória de acne muito pior do que uma paciente que faz tudo muito regrado, né? Sim, sim. Então, a gente vê a mesma coisa no corpo, né? Que é uma das outras queixas bem comum no início. Ai, eu fiquei inchada. Fica inchada, mas cadê o exercício? Tá lá, linda, olhando pra gestrinona. Esperando o milagre dos céus pra ela fazer o efeito dela sozinho. Eu não como direito, eu não bebo água, eu não vou malhar. Então, eu quero fazer a minha parte. Eu acho que os efeitos dela colaterais têm muita relação com o estilo de vida da paciente também. Muito. Eu falo assim, ó, quando tento explicar, eu falo assim, olha, a gestrinona, ela vai potencializar o que você fizer. Então, pensa assim, se você faz coisa boa, tem bons hábitos, vai treinar habitualmente, não é uma semana e depois tchau, não é 2 vezes na semana, é que isso faz parte do seu dia a dia, igual escovar o dente, igual, assim, se isso está estabelecido, a gestrinona vai te ajudar. O contrário também é verdade. Se você come mal e faz exercício 1 ou 2 vezes na semana, a gestrinona também vai te ajudar a piorar. Porque a pessoa fica com mais fome, aí na hora de comer a coisa saudável, que vai matar a fome de verdade, come besteira. E aí tem o pico de insulina, e aí quer comer mais, e aí é um ciclo sem fim, e aí desenvolve logo uma resistência à insulina, alguma coisa, e aí é uma bola de neve. Mas não foi a gestrinona que fez. A gestrinona jogou uma lupa naqueles hábitos e potencializou o efeito, para o bom e para o ruim. Né? Então, assim, é uma forma que eu tento explicar para as pessoas, para elas entenderem que a base tá na gente do que vai acontecer. Né? Assim, não é uma mágica, mas é difícil de entender, porque até hoje as pessoas estão buscando a bala de prata. Sim, o milagre, né? A mesma coisa, tratamento estético pra mim, milagre. Aí eu falo, santa milagreira ainda não virei. Olha que a gente faz muito milagre, mas santa milagreira ainda não virei. Eu tenho a impressão que tratar acne é menos complicado do que tratar queda de cabelo. É verdade? Como é isso? Porque a queda de cabelo que eu vejo é que chega um ponto que demora tipo uns 3, 4 meses para referir melhora, sabe, assim? É a impressão do que eu vejo. Aí eu queria que você me falasse um pouquinho desses ciclos, assim.
de porque tratamento? depende, né? Então, assim, por isso que eu falei, é o que você falou. O hormônio, na verdade, ele vai potencializar o que ela já é. Se ela já tem tendência a ter uma alopécia, então, se ela tem uma alopécia androgenética que não foi tratada, então, se ela já tem alguma coisa no cabelo que não foi tratado, realmente ela vai sentir essa queda mais. É muito mais importante. E aí, ela vai ter essa demora em sentir realmente essa melhora. Mas hoje a gente tem tratamentos muito eficazes. Então, assim, além das medicações antiandrogênicas, que normalmente o médico já passa, né? Normalmente ele já vai passando espirolactona, que é o básico, assim, inicial, né? E aí depois encaminha pro dermato pra gente fazer tratamento tópico, começar com oral. Se não der certo aí, a gente vai Rocutan. O cabelo, hoje, a gente tem um tratamento muito eficaz, que é um tipo de um microagulhamento mais eficaz, que é uma microinfusão de medicamento no couro cabeludo. Então, isso a gente faz até para quem tá quase calvo. Então, isso tem um resultado muito rápido, não é um resultado demorado. Então, assim, 2 meses a gente já começa a ver o efeito, porque ele engrossa o fio, tem ativos específicos, né? A gente utiliza ativos específicos que vão primeiro, porque primeiro o fio afina e depois ele cai. É o tipo de alopecia mais comum, né? Quando é relacionado ao hormônio, que é potencializar a alopecia androgenética da paciente. Então, que é o mais comum. Então, primeiro o fio fica fino e depois ele cai. Então, primeiro ele vai ficar fino nas áreas das entradas, na região anterior, principalmente nessa região, diferente do homem, né? Que é só a entrada, a mulher entrada, e essa região, você começa a ver o couro cabeludo. Então, primeiro, esse medicamento, ele primeiro engrossa e depois ele estimula o crescimento. Então, você tem um resultado mais rápido. Então, eu acho que esse é um dos tratamentos que eu acho que faz muito resultado e em curto espaço de tempo. 2 meses a gente já começa a ter o resultado. Mas, realmente, você vai precisar injetar uma coisa. Se você esperar só tomar, mesma coisa do soro, né? Se você esperar só tomar um medicamento pra daqui que ele e chegue... ficar passando, realmente até 4 meses. Aí 5, 6, né? Daqui que ele chegue lá no local, ele já tá cansado. O medicamento já tá cansado quando ele chega. Eu acho que esse método ajudou muito. E da acne, muitas vezes a gente faz Rocutan, não precisa fazer uma dose plena para essa mulher. É uma dose bem baixa, a gente fala que é uma dose até de estudos já de rejuvenescimento. É uma dose que quase que não tem efeito colateral, é muito simples, muito simples. Tem paciente que aguenta até 3 vezes por semana, muito simples. É uma dose até de rejuvenescimento, não é uma dose nem de acne, não é uma dose muito alta. Mas quando a gente faz a preparação, você perguntou, quando faz a preparação da pele antes... Eu já sei que aquela paciente tem tendência à acne, aí pode ser que a gente nem precise usar a medicação oral. Então, sempre quando eu posso preparar antes, é melhor. Também quando o implante dela tá acabando e ela já começa a preparar antes de colocar o novo implante, também é muito interessante que ela faça isso. E tem mulheres que falam assim, que não tiveram acne no rosto, mas tem acne nas costas. É o que isso? A acne hormonal é Hormonal. assim, região inferior e dorso. Olha. Só que a acne nas costas é uma das principais indicações de tratamento sistêmico. Não responde muito mal a tratamento tópico. Então, realmente, a acne nas costas, ou a gente vai fazer antibiótico oral, o que é ruim. Porque antibiótico oral, você faz 1 mês... E se você parar, como a causa vai estar lá, né? Sim. Se você parar, vai voltar. Então, é uma das principais causas que a gente usa mesmo o Rocutan, que é o isotretinoína oral. Aí, uma das principais indicações é acne nas costas. Só que, normalmente, essa mulher, ela associa outras coisas. Então, tem que ver como é que ela tá de suplementação. Porque a suplementação para essa mulher é diferente da suplementação para uma outra mulher, né? Você não pode colocar muitas coisas combinadas, principalmente de carboidrato complexo, que tem isso que eu falei da lactose, por exemplo, o tipo de whey. Eu não posso usar, eu tenho que usar um whey de proteína isolada para esse tipo de paciente. Então, tem algumas combinações específicas que você tem que adaptar. Outra coisa que é muito interessante, é muito simples para a mulher fazer, toda mulher pode fazer e deveria fazer isso, é o ômega 3. O ômega 3 ajuda muito, ele tem um efeito anti-inflamatório não só no organismo, como vai mudar tudo, mas para a acne ele já tem efeito comprovado. Olha. Então, em 2 refeições, a gente sabe que eu tenho que olhar lá a concentração do EPA, então se eu for colocar qualquer ômega 3 não vai adiantar, eu tenho que olhar pelo menos 500 miligramas de EPA, que é o melhor, né, a parte mais ativa. Então, 2 vezes por dia, eu já consigo ter uns benefícios muito interessantes. E isso, na verdade, toda mulher na vida deveria fazer. Eu vou anotar aqui para depois eu olhar se meu ômega 3 tem isso, porque eu não sei. O EPA, você tem que olhar, porque a maioria dos que a gente olha e fala assim, tem 2.000 miligramas, mas aí tem 200 de EPA.
300. Então, o EPA é a fração mais ativa, mais importante dele. Então, ele devia ter, no mínimo, 500 miligramas. Olha, tá vendo? Eu não sabia disso. Aprendi aqui, depois eu vou olhar. E aí... E aí, também, o ômega 3 que você tem na alimentação também. Azeite Sim. extra virgem, peixe, né? Então, assim, ela tentar não comer muita carne vermelha com gordura, tentar substituir. Então, essas substituições de estilo de vida também que ela pode fazer. Que a gente fala, mas é difícil. É difícil a pessoa entender, né? Que tem uma relação direta. Essa semana, uma menina me perguntou na minha caixinha o que é que ela fazia porque ela tinha colocado o implante há 20 dias e estava retendo muito. Estava retendo muito líquido e tal, não sei o quê. O que é que eu faço? Eu falei, continue bebendo muita água, corte açúcar e 0 álcool por 15 dias. Faça isso que você vai ver como vai melhorar. Só para você mesmo ganhar o controle. Aí eu recebi um monte de mensagem no direct dizendo: mas é 0 álcool? Minha médica não falou que tá... Eu falei, gente, não é por causa da gestrinona, é porque ela está retendo líquido. Então, assim, mesmo que você não tiver com a gestrinona, você está retendo, você vai fazer o quê? Corta o álcool um pouco, corta o açúcar, sabe? Para retomar ali um equilíbrio e tal. Não é para sempre, não é durante o tratamento todo. Mas faz sentido, né? Mas as pessoas não querem. Elas não querem que ninguém diga isso para elas. Porque depois que você diz, aí ela tem que fazer, entendeu? Ou não, né? Mas elas não querem essa responsabilidade de ter alguma coisa que elas podem fazer para resolver. Mas sabe o que é também? Não é só o álcool, é o que vem acompanhado do Exato, álcool também. Né? Também. E aí, a pessoa não vai tomar cerveja, né? O vinho pode ser até, mas ela não... Por exemplo, eu tenho paciente, vai tomar vinho, aí ele toma o pior, que é o vinho tinto. Assim, é bom pro coração, mas pra pele é o pior. Então, vai tomar vinho tinto e vai ainda encher de queijo, que é tudo que ele não pode. Queijo amarelo, peixe de prato, né? Então, assim... Em relação a ser low carb, que a gente deveria preferir, seria rosé ou branco, ou então gin, ou então saquê, né? Que são as bebidas mais low carb, então que tem menos risco de inflamação. E aí também é mais fácil a gente combinar essas bebidas com carpaccio. Tipo, chique, né? Com carpaccio, um ceviche. Sim. Não tipo batata frita ou coisas fritas. Porque eu falo, não é só o álcool. É o que vem com o álcool junto também, né? Sim, é o que vem junto. Então, rosé, branco, saquê e gin. Já anotei aqui que é pra não esquecer. Que essas são as melhores. São. Mas é isso. Então tem essas coisas. A gente tem que fazer a nossa parte também, né? O que tá no... E aí, quando você chega com essa paciente, assim, você sente que você consegue dominar, tipo assim, reverter esses efeitos e elas ficam bem? Ou você tem muitos casos que a paciente não consegue, aí tem que tirar o implante? Como é? Não tem, porque eu faço uma lavagem cerebral mesmo. Não tem como ficar perto de mim e não fazer uma lavagem. Porque, assim, tem muitas pessoas, tem muitos médicos céticos ainda, e eu acho que isso é um problema. Porque a nossa pele recobre 70% do nosso corpo. Não tem como a pele refletir o que você é. Sua pele reflete o que você é dentro. Não tem uma pele maravilhosa com a pessoa fazendo um monte de bombinha. Sim. Então, eu quero ter uma pele linda, que ela tá linda na frente do espelho e só faz porcaria, só com porcaria. Aí eu pergunto, você bebe muita água? Você mede? Eu acho que eu devo beber uns 2, 3 copos por dia. Tá bom. Então, você não bebe nem 750 ml, que não dá nem pra cobrir o seu exercício, né? Então... essa conversa de realmente explicar é uma coisa que dá trabalho, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa explicar e realmente falar e passar tempo, porque eu acho que faz muita diferença na resolução do problema, porque é um problema pra vida, né? Então, ela tem que entender que isso é uma coisa da vida dela. Então, assim, não tivemos nenhuma paciente que teve que tirar, né? Mas, assim, é por isso... Porque tem que beber água, sim, tem que beber água. Tem que malhar. Tem uma paciente minha aqui na pandemia. Na pandemia eu tive mais esse problema. Não tem como malhar? Tem sim. Então eu vou te mandar um exercíciozinho pra você fazer em casa, no colchonete. Oxente. Você vai fazer em casa, sozinha. Não tem problema. Claro que tem, é isso. É o eterno buscar que outra, né, terceirizar essa responsabilidade. Mas se não tem academia, não vou malhar. O cúmulo é assim...
o personal furou, a pessoa tá na academia, vestida de academia, o personal não vai, a pessoa não malha. Eu tinha um monte de paciente Falei, que aparecia lá com a roupa de academia e falava, pelo menos a roupa eu coloquei, né, doutor? Eu falei, mas foi. Ai, Você foi. É engraçado. E uma outra coisa sobre cabelo. Essa semana mesmo eu recebi uma menina que começou a queda de cabelo 3 meses depois que ela fez o implante. E aí me perguntava, tem relação com a gestrinona ou é outra coisa? Por que começou agora, né? 3 meses depois? Tem alguma relação desses efeitos colaterais virem tardiamente? Tem algum motivo para isso? Então, pode ter associado com o período dela, isso que eu tô falando. Às vezes associa também com uma predisposição dela, né? E assim, o nosso cabelo, a gente tem que pensar que ele é uma plantinha. Então, tem 3 meses no ano que ele cai mais do que cresce, que é o eflúvio telógeno. Se juntar com esse período, vai ser o período que pode ser que ela sinta mais isso mesmo. Mas ela vai ter que estar acompanhando. Agora, no início, tem muita gente que realmente começa no início, mas às vezes o implante demora um pouquinho para chegar na dose máxima dele. Então, eu acho que essa pessoa vai sentir os efeitos colaterais mais perto disso. Principalmente se ela associar com os maus hábitos dela. Então, eu acho que isso vai tendendo a ser potencializado mesmo. Se ela realmente não bebe água, se ela só come besteira, se ela realmente não tá indo na academia. Tem como, por exemplo, se eu for lá e fizer uma análise assim no meu cabelo, tem como vocês dizerem em que fase meu cabelo tá? Tem. Pra gente adaptar, por exemplo, tá na fase telógena, então não bota o implante agora, bota depois que acabar essa fase, tem isso? Mas eu sempre falo que a gente sempre tem que pesar. Tudo na vida, medicina é assim, né? É assim, eu falo, a gente vive descobrindo um santo pra cobrir outro, né? E assim, a gente precisa ter empatia com esse momento também das mulheres, né? Que às vezes, por outras questões, pra ela é muito importante isso, né? Sim. Então assim, se a gente puder esperar, ok. Mas se não puder esperar também, a gente vai tratar aquele efeito colateral, porque hoje a gente tem um arsenal de coisas pra gente conseguir fazer. O que não pode eu tô vendo meu cabelo despencar, não tô fazendo nada, né? Quanto mais tempo ela demorar pra procurar realmente profissional, mais difícil vai ser. Vai ser. Quanto mais cedo ela fizer isso, melhor vai ser. Então, se puder esperar pra não fazer o implante na fase telógena, por exemplo, né? Então, fazer tem depois. Não só o exame do couro cabeludo, mas você também tem que analisar o exame de sangue, né? Porque tem algumas alterações também que vão afetar o cabelo diretamente. Então, a ferritina é muito importante. E isso é muito comum, principalmente em paciente vegano, vegetariano. Se tiver baixa. Abaixo de 70, tá? Então, não é ferritina normal, gente, que está escrito lá no exame de sangue. Minha ferritina tá boa, tá 14, seu cabelo tá despencando. E a unha também. Então, assim, muitas vezes a gente tem que fazer reposição de ferro, porque não espera a pessoa ficar com anemia para poder fazer. Então, ferritina abaixo de 70. Tem alterações da tireoide, que muitas vezes ela não descobriu, né? Não viu antes e provavelmente na fase de colocar o implante, ela viu pedindo os exames, né? Então, assim, tem aquela coisa do hipotireoidismo ou hiper, subclínico ainda. Não tem todas as manifestações, mas você já começa a sentir, né? Então, tem zinco baixo também, eu tenho que ver. Então, tem que ver alguns minerais e vitaminas para ver se tá tudo ok para o cabelo crescer. Vitamina D, que também já tem uma relação hoje com o crescimento e fortalecimento dos fios. Então, o exame de sangue e o exame realmente do cabelo. Você sabe que eu não tive muito problema com queda de cabelo, mas eu não sei se é porque eu não tive ou porque tudo bem, assim, sabe? Assim, eu sublimei e pra mim meu cabelo cai, assim, mas sempre caiu e eu acho que nunca achei que era uma coisa que te incomodava, que me incomodava, né? Mas teve uma fase que eu vi que tava caindo mais e eu tava assim, tipo, no meio do implante normal. Como eu sempre usei, eu não tenho início, fim, nada, né? Eu tô sempre... E aí eu senti que tava... E aí eu fiz exame de sangue e tava com o zinco baixo. E aí comecei a tomar zinco e resolveu. Pronto. Foi assim, eu falei, gente, olha... Eu acho que... Eu falo sempre isso. Que assim, eu acho que o problema é a gente não saber. Você está com problema e não saber é a pior coisa. Porque quando você sabe, você consegue resolver. Você consegue contornar, né? Então, assim, tá sentindo algum efeito colateral? Procura já logo para resolver. Pois é. E é uma questão também que eu vejo muito é que muitos médicos não pedem os exames. Esses exames de minerais, né? Assim, vitaminas, minerais, eles pedem só o básico e tal. E acabam não pedindo, né, esses exames, né? Não tendo tanta informação, muitas vezes porque nem sabe que é importante.
E aí depois a gente ouve dizer assim, os médicos pedem muitos exames só pra, sei lá, nem sei qual é a justificativa, pra enganar o paciente, não sei o quê. Só que quando a gente vê, né, assim, eu que tenho relação com vocês, né, médicos que já trabalham com a medicina mais voltada para a saúde do que para a doença, né, e já entendem como um corpo saudável deve funcionar, em vez de esperar o corpo ir para a doença e aí só tratar a doença, né. Assim, você pega os exames e tá lá, a pessoa tá no percentil baixo, né, no percentil inferior, no quartil inferior de qualquer coisa. Mas tá bem. Ah, não, porque você ainda tá dentro da referência, né? Mas tá no mínimo, mas tá dentro do intervalo. Então, não precisa... Quando você voltar aqui na próxima consulta, que você tiver pior, aí a gente medica, aí a gente resolve, né? Então, existe ainda essa cultura de só tratar a doença. Errado, né? Ainda, né? Pois é. E aí, isso, como é a dermatologia integrativa, né? Como é que é essa forma de abordagem? Como é que você... quais são as coisas mais importantes, né? Que você chega ali no seu paciente a primeira vez, o que é que você vai olhar para ter essa abordagem integral, né, da saúde? Eu acho isso a coisa mais importante, assim, a gente teve uma cultura que veio vindo muito diferente dos países de fora, que todos privilegiam a prevenção, né? Uhum. Na verdade, cuidar da saúde mesmo e não cuidar da doença. Aqui, a gente só cuida da doença. Na verdade, os brasileiros foram forçados a ver um pouco essa questão na parte da Covid. Eu acho que no Covid, por exemplo, foram obrigados a revisar os níveis, por exemplo, de vitamina D, né? Os níveis de certas vitaminas, porque começaram a ver mesmo na prática que iam ter que revisar essa parte. Então, eu acho assim, é a coisa do futuro, né? E quando que eu comecei a me voltar para essa parte? Quando eu comecei a fazer o mesmo tratamento nas pessoas e elas tinham um resultado muito diferente. Então, era a mesma pessoa que tinha a mesma experiência, com o mesmo produto, em pessoas de idade semelhante, como que o resultado podia ser tão diferente? Tipo, 100 e 50. Qual era a explicação disso, né? E aí que eu comecei a estudar mais, a entender mais, né? Aí fiz 1 milhão de pós-graduações. E aí eu entendi. Colágeno, músculo, né? Cabelo são itens de luxo para o organismo. Ele não forma se tá no básico. E assim, a pele realmente recobre 70%, 80% do corpo. Não tem como eu querer uma coisa na pele se ela não tem nem para subsistência. Sim. Então, assim, não tem como. A gente fala muito de muitos tratamentos, né? Tem vários tratamentos hoje, a gente vê várias coisas. Então, assim, por exemplo, tem uma paciente lá que chega para fazer estímulo de colágeno. Tá bom, se ela come super mal, se ela bebe todo dia, ela tá matando o colágeno dela. Ela come doce todo dia, né? Ela come açúcar loucamente, tá com os níveis todos baixos, assim, de tudo que precisa para a formação de colágeno. Se eu não ver isso, o que vai acontecer? Ela vai fazer o tratamento e vai falar, eu não tive um resultado bom. Não tô satisfeita. Então, hoje eu vejo isso já na primeira vez. Na primeira vez eu falo, olha, não tem jeito. Com esse nível aqui, você não vai aplicar nenhum. Não tem jeito. Não gosto. Eu falo, eu também não gosto. Tem um monte de coisa na vida que eu não gosto. Eu não gosto de tomar água, eu sou um camelo, mas tem que tomar, né? Então, assim, tem vitaminas e coisas específicas. Então, como colágeno, que é um dos melhores tratamentos que a gente tem. Cabelo, né? Músculo. Isso... eu preciso estar com nível bom. Se eu tiver com nível ruim, eu não vou formar. É a mesma coisa, a gente vai comprar uma bolsa de luxo se eu tô precisando de dinheiro para comer, né? Para comprar comida. Não, o organismo funciona da mesma forma. Então, assim, eu acho que a integrativa, ela muda completamente a abordagem do paciente, porque você consegue enxergar a pessoa como um todo. E ter uma resposta definitiva não só para estética, fazer ele entender que não é estética. É a saúde dele, porque, na verdade, a estética só reflete o que a saúde dele é. E não é uma corrida, né, de 100 metros, é uma maratona de uma vida, de 42 quilômetros. E aquilo você precisa acompanhar para a vida. Sim. E aí, chega uma paciente que tá toda errada, né? Isso a gente vê, isso que você falou, você descreveu, assim, perfeito o que acontece com os implantes. Você faz um tratamento aqui, o outro tratamento aqui, com pacientes que aparentemente são parecidas, né? Estão aparentemente saudáveis, não sei o quê. Uma faz uma retenção hídrica absurda, se enche de espinha, dor articular,
queda de cabelo toda horrível. E a outra, ótima. Não tem retenção, tá ótima, tá bonita, cabelo, pele. Então, assim, e parecia... Gente, mas essa paciente parecia que tava bem, né? Parecia que dava certo. Mas não era, era uma falsa magra, né? Era uma paciente que, assim, né? Podia ser magra, mas não tinha massa muscular nenhuma, tinha muita gordura. Então, isso de você entender a paciente por dentro faz todo sentido. E do jeito que faz sentido para a dermatologia e faz sentido para a ginecologia, faz sentido para tudo. Não tem como você tratar um corpo doente mantendo ele doente, né? Assim, só tratando o que aparece, sem tratar ali as causas. Mas aí uma das coisas que você consegue pegar essa paciente que está toda errada e botar ela em um nível de fisiológico bacana para fazer um tratamento. E aí você tem lá nas clínicas a soroterapia. E aí me fale aí um pouquinho, que eu amo soroterapia. Ave Maria, eu amo! Eu queria fazer essa live aqui assim, ó. Eu acho que isso é uma coisa que faz a diferença. Na verdade, eu brinco que a soroterapia apareceu na minha vida de forma egoísta para resolver exatamente esse problema. Eu tinha um problema, né, que é esse problema. Eu tenho 2 pacientes e elas têm um resultado muito diferente. Como é que eu vou resolver esse problema? Então, eu precisava de algo. Então, eu fui buscá-la para isso. Então, a gente fez um estudo, uma associação com uma médica nutróloga que fez uma especialização em Harvard. E aí, a gente começou a fazer uns protocolos para potencializar os tratamentos estéticos. Então, bem voltado para cada tratamento estético. No início foi assim, e aí depois a gente foi ampliando. Aí a gente fica realmente apaixonada, né, pela soroterapia, mas eu comecei exatamente para resolver essa questão. Olha, não aguento mais. Essas precisa resolver. Eu preciso de alguma coisa rápida, não aguento esses negócios demorados, não. Então, assim, primeiro porque para tomar, a pessoa é muito difícil, ela mal bebe água, ela mal faz exercício. Tomar um medicamento todos os dias, né, quanto tempo ela vai aguentar? Quanto tempo ela vai fazer de fato? E assim, pra tomar, demora 3, 4 meses pra fazer efeito. Foi o que a gente falou, do cabelo e tudo. A pessoa não tem paciência, a pessoa não quer esperar e ela quer um resultado pra hora. Né? A soroterapia, ela tem resultado em 45 minutos que ela começa a fazer o resultado dela, porque é na veia, então é direto na corrente sanguínea, não passa pelo organismo. A maioria das pessoas que chegam pra mim, imagino que pro implante também, estão comendo errado. Estão todas inflamadas, estão com desbiose. Então, assim, eu queria dizer que fosse diferente. Mas assim... É 10% das minhas pacientes que já fazem as coisas certas. Na verdade, eu acho que elas vão lá todo mês para eu falar todo mês a mesma coisa. Mas elas chegam muito inflamadas. E elas, em decorrência da inflamação, têm vários sintomas. Acne, tudo. Então, assim, a soroterapia, ela transformou o consultório. Transformou a minha vida. Acho que primeiro transformou minha vida e transformou a vida das pacientes e dos consultórios. Porque elas, quando começam a fazer, e elas veem que realmente a vida dela mudou, a disposição dela mudou, unha, cabelo, pele, não é só unha, cabelo, pele, mas a disposição, a energia, né? Elas falam agora de libido, tudo muda muito rápido. Claro. Então, eu acho que realmente uma coisa que é apaixonante, assim. Tem que viver, né, pra ver. E eu vou te dizer, eu conheço muitas dermatologistas, mas você é a única dermatologista que, assim, fala disso primeiro, sabe assim? Que é a primeira dermatologista, talvez, obviamente não a única, mas é a primeira dermatologista que eu tenho uma conversa que fala do dentro primeiro, em vez do fora, porque né? a gente é de dentro pra fora, né? Não tem como. E a gente fala, estímulo de colágeno, tá bom, se a minha vitamina C tá péssima, meu zinco tá péssimo. Tá tudo péssimo, vai formar o quê? Não forma. E assim, realmente, quando o paciente faz a soro e a gente já faz o tratamento no mesmo dia, você começa e faz até no mesmo dia, tem protocolos específicos. Nossa, é outro resultado. Mudou o resultado. Mudou. E é muito gostoso, porque esse paciente chegou com uma irmã, aí trouxe, a irmã veio pra mim, ela já tem 55 anos, né? E a irmã veio pra mim e falou, você já viu foto dela com 20?
Falei, não, pois ela tá 1000 vezes melhor agora. Tá e é vendo? muito gostoso ver isso, de pacientes de 50, de 70, de 40. Mas é por isso, se você ficar tratando só fora e não entender que a pele é um órgão que reflete o que tá dentro, você vai ficar correndo atrás do sarrabo a vida inteira. A vida inteira, exatamente. Lá gastando uma fortuna e sem o resultado. E, na verdade, a soro, às vezes a pessoa acha, né? Ela é bem voltada pra pessoa, né? A gente já tem fórmulas específicas, mas você tem que olhar o exame de sangue da pessoa pra personalizar, né? Pra não fazer hipervitaminose nem... Pra cobrir exatamente as deficiências dela, e ela pode ir alternando. Então, no início, realmente, ela vai ter que fazer as sessões, pelo menos semanais, né? Mas depois que ela fez 4 sessões, que ela fez o tratamento, aí ela pode fazer quinzenal. Depois ela pode fazer mensal. Tem paciente já que já faz mensal. E aí, você fica acompanhando, sim, com o exame de sangue. Tem que ficar acompanhando. Eu tenho paciente vegana, né? Então, tem que acompanhar ferro, tem que acompanhar vitamina B12. Se eu não acompanhar... já era. E assim, é uma coisa que a pessoa faz e não tem como ela não ver resultado. Não tem como. É muito rápido. E hoje as pessoas procuram porque... às vezes me procuram porque tá com acne ou porque tá com algum problema. Mas aí a gente tá com baixa de imunidade. Aí descobre um problema na tireoide. A gente descobre um monte de problema. É só olhar, né? Aquele negócio, quem procura acha. Então você vai olhar ali, mas é bom achar. Porque antes a pessoa fala, não, quem procura acha como se fosse uma coisa ruim. Hoje em dia, graças a Deus, é bom achar porque já tem solução para quase tudo, entendeu? Assim, e principalmente se você acha antes daquilo virar uma doença, né? Assim, é o principal que você pode fazer. Fora do Brasil é muito difundido, né, Manu? Nos Estados Unidos as pessoas não tomam mais comprimido oral. A gente que toma aqui, elas tomam só na veia, injetável. A gente que aqui fica tomando comprimido oral. Tive agora uma paciente até da Suíça, ela falou, você não quer montar em Portugal? Fica mais fácil. Eu falei, Deus me livre, eu já tô aqui. Não, pois é. E lá, você vê, né, nos Estados Unidos já tem, por exemplo, aquela vanzinha que para no bairro ali, em algum lugar, e você entra ali na van, toma seu soro e vai embora, sabe? Você vai... não tem essa burocracia, né, em volta do soro que aqui ainda tem, né? Lá já a medicação intravenosa já virou uma coisa acessível para as pessoas, né? Assim, que você pode chegar lá, poxa, eu tô aqui, tô trabalhando, tô cansada, amanhã tem um tempinho, eu podia acordar amanhã e tomar um soro em um desses bares, né? Drip bars, que chama, né? Um desses... vai lá no barzinho do soro, toma soro, sabe? E aqui ainda tem muita mas uma dificuldade, coisa que eu né? tive muito princípio, principalmente quando a gente montou as clínicas aqui em São Paulo, foi isso. Abrir o acesso. Eu acredito muito na saúde integrativa. Então, abrir o acesso, tanto de custo, de deixar o menor custo possível, mais acessível possível para as pessoas, para que todos tivessem realmente essa experiência de fazerem. Fazer, exato, né? Exatamente. Mas ainda assim aqui, ainda tem até a medicação intravenosa, que é uma coisa que, quer dizer, quando você vai para o hospital porque você está com dor e tomou um comprimido oral que não melhorou sua dor, você toma o quê? Um tramal na veia, faziam, né? Entendeu? Assim, você toma um remédio venoso, porque vai funcionar mais rápido, vai ser mais eficiente. Mas quando é para uma reposição de vitaminas, de nutrientes e não de medicamentos, aí é um problema, não pode ser venoso. Né? Aí não, que absurdo. Mas eu acho que é porque também, eu acho que a divulgação também do início foi um pouco, né, foi um pouco incorreta, né? Sim, porque, na verdade, foi o que a gente conversou. Não existe solução milagrosa para nada, né? E ele é muito maravilhoso e muito bem aplicado. Mas a pessoa precisa fazer parte dela, como né? Tudo, né? Como tudo. Mas tem, assim, uma coisa que isso para os implantes também se aplica muito. Porque tem, assim, tem o medicamento, né? E a ação dele. E tem o que as pessoas falam. E aí tem as pessoas que são éticas e educadas e têm bons princípios, né, para com os pacientes, que vão comunicar de uma forma normal, né? E tem pessoas que não são. Sim. E que vão já jogar o chip da beleza, né, e tal, para trazer para si essa coisa mágica, né, a solução mágica. Então, é o soro da beleza, é o chip da beleza, é tudo da beleza, né? Tem, como era, meu Deus? Agora tinha o chip
Não era magreza, mas era o chip emagrecedor, era alguma coisa assim, depois que fizeram o implante de metformina. E assim, mas gente, não é chip emagrecedor, entendeu? Então, mas os próprios profissionais, né, trazem umas nomenclaturas de marketing para o medicamento que acaba prejudicando o medicamento. Mas aí onde eu quero chegar é o seguinte: medicamento que é bom. As associações tinham que fazer essa distinção. Sim. Do que é o medicamento, do que é as pessoas. Então, assim, o medicamento, essa pessoa tá tentando vender o medicamento de uma forma ilusória, é a pessoa que tá errada, não é o medicamento, né? Então, assim, você notifica a pessoa. Não, entendeu? Proíbe o medicamento ou dificulta o acesso ao medicamento, porque tem profissionais que são antiéticos, porque aí você prejudica a população que poderia ter um acesso, né? Assim, mas eu acho que é um caminho, sabe? Assim, é um caminho longo que a medicina aqui no Brasil ainda vai ter que trilhar, e não acho que tem como ir de encontro a isso, porque as pessoas já estão cientes de que existe prevenção. Sim, e assim, em todos os outros lugares do mundo, né? E isso é muito já... muito difundido. Então, não tem mais como, né? A via oral tem cada vez se mostrado menos eficiente, né? Principalmente por causa de intestino. Isso é um caminho longo que você tem que passar até você chegar na via sistêmica mesmo, né? Então, isso tá evidente também, né? E cada vez mais. Por exemplo, as pacientes que fizeram bariátrica. Não tem mais solução. Vão ficar a vida inteira assim? Não ficam. E aí estão cheias de deficiência. Exatamente. Então, assim, outro dia eu estava ouvindo isso, que um médico desses, assim, estava falando assim, a medicação, né, a administração de vitaminas e minerais via endovenosa pode ser administrada para pacientes com diga aí o nome, desabsorção, com desabsorção comprovada. Todos. Como pacientes que têm bariátrica. Tipo, bariátrica, mas é todos. Bariátrica é o nível máximo, mas a maioria que gente, vai ter, entendeu? Mas esse não vale, só vale o nível máximo. Porque as pacientes que têm desabsorção são só as pacientes que fizeram bariátrica. O resto tá todo mundo com o intestino íntegro. Não, se bonitão, fosse assim, né? Entendeu? Mas é esse tipo de coisa que a gente tem que ir aos pouquinhos, né? Educando, conscientizando, conversando e tendo aquela paciência de... É porque realmente, né, as pessoas que fazem isso é uma diferença enorme em tudo, né? Na vida, na saúde, na imunidade, na cabelo, em tudo. Em tudo, né? Pois exatamente. E, enfim, e aí é isso, é um trabalho de formiguinha mesmo, eu acho, sabe? Mas que já tem muitas formiguinhas fazendo. Então, é bom ir fazendo e falando sobre, né? E aí vai forçando, conduzindo o movimento para que, né, as sociedades também médicas aceitem e facilitem o acesso, enfim. Agora, eu queria falar, sabe o que? De libido, porque quando você falou aquela hora de... Mas sabe que é uma outra coisa, por exemplo, é um outro tratamento que é um tratamento excelente, muito usado na Europa, nos Estados Unidos, que é o PRP. Que também é o PRP, o plasma rico em plaquetas. É outro tratamento que é um tratamento comprovado, principalmente para alopécia, alguns casos de rejuvenescimento, e que no Brasil também ainda não está liberado. É por isso que a gente não faz, mas é um tratamento que realmente não está liberado. Sim. Mas que é um atraso de vida, porque já tem 1 milhão de trabalhos comprovados, né? Mas não tá do jeito... E porque não regula, porque aí faz certinho, em vez das pessoas, por exemplo, tem paciente pegando hepatite, porque faz em clínica clandestina, no lugar errado. Porque é sangue, né? Você centrifuga o sangue e depois faz. Mas essas coisas, quanto mais regularizado tiver, melhor é para todos, né? Com certeza, com certeza. Mas fala do libido. Sim, da libido. Quando você falou, me lembrei, porque Roacutan, minoxidil, enfim, os medicamentos para cabelo, né? Anti-androgênicos. E como é isso em relação... Porque uma das maiores procuras é libido. Assim, é libido e emagrecimento. Libido e emagrecimento. Libido, mais do que estética. Assim, estética mesmo de... Fora emagrecimento, né? Estética de ganhar músculo. Mais do que isso, é libido.
E emagrecimento, mas aí emagrecimento a pessoa, quando já tá vendo, já descarta logo, porque vê que não é a coisa pra emagrecer, né? O implante. Mas a libido é. Então, a pessoa fica ali, e aí vou ficar com a libido e tal, nananã. E aí, ela vai, bota querendo a libido, e aí vem pra a queda de cabelo. E aí, entra Roacutan, e entra tal. O Roacutan tem uma relação direta? Não Certo. tem uma relação direta comprovada. Então, assim, muito pouco, né? Na verdade, na literatura, descrito, menos que 0,1. A mesma coisa da depressão também, que é bem pouco descrita. Então, são descritas, podem ser descritas, mas uma porcentagem mínima, com doses muito altas, que não é a Certo. dose, né? É que a gente normalmente utiliza para essa mulher. O máximo que eu já usei é um comprimido por dia de 20 miligramas. Então, é uma dose muito baixa, Muito tá? baixa. Porque a dose ideal de Roacutan para acne é de meio a 1 miligrama por quilo dia. Então, por exemplo, uma pessoa de 40, né, quilos, 50 quilos é o mínimo de uma mulher. Sim. Seria no mínimo 2 comprimidos, até 3. Então, 1 é baixo. Sim. Então, esse tipo de efeito colateral não teria. Agora, como minoxidil, né? Aquelas outras finasterida, uma dose que também não pode, dependendo da mulher, né, na idade fértil, a gente também não pode usar. Não pode usar. Mas, assim, minoxidil, finasterida, esses tratamentos, eles realmente têm uma ação, né? Que é uma ação que vai ter uma diminuição de libido. Por isso que, nesses casos, a gente prefere, eu dei a sugestão daquele tratamento tópico. Porque aí é uma aplicação local, a ação é só local. Então, não tem um resultado rápido, né? Então, não é um resultado tão lento de você ficar pingando gotinha. E você não tem esse efeito colateral de diminuição de libido. O Roacutan, ele altera um pouquinho o humor em algumas pacientes, né? É bem dessa questão, não é bem a libido, é mais o humor. O humor, entendi. Às vezes não chega a dar depressão, mas ele altera o humor, sim, em algumas pacientes, mesmo com essa dose bem baixinha. Aí indiretamente afeta a libido, porque, né, você tá de um humor, não vai dar certo. O que eu tenho de relato que não é descrito, viu? Isso não é descrito. Isso aí eu vou falar que é de experiência mesmo. Dessa maior parte das mulheres, elas falam que elas ficam mais nervosas. Não tem estudo que comprove o nervosismo delas. Mas a gente vê que na prática ele pode deixar um pouco mais alterado, um pouco assim, mesmo em dose baixa. E aí, a outra coisa é o seguinte. Sempre, todo santo dia, eu recebo a mensagem: é chip da beleza, não é chip da beleza, não sei o que e tal. E aí, pode usar para quem não tem doença, a gestrinona, né? Pode usar a gestrinona quem não tem doença, pode usar. E eu sempre falo que, veja só, quem decide é você com seu médico. O que eu acho é que quando você vai usar só para estética, você corre o risco de cobrir um santo e descobrir outro santo, né? Você vai ali, vai melhorar alguma coisa ali, de ganhar um pouco de massa magra, de se você for uma pessoa disciplinada, perder alguma gordura e tal, ok, pode acontecer. Mas você pode também ficar cheio de espinha, você pode ficar com menos cabelo. E se é pra estética, eu não sei te dizer o que é mais bonito, entendeu? Assim, eu particularmente prefiro sem espinha, com cabelo e com, né, assim, com celulite, tudo bem, entendeu? Eu tenho mulheres que vão dizer, não, eu zero celulite e tal. Mas aí o que eu completo ao meu raciocínio dizendo assim, hoje em dia tem tanta coisa que você pode fazer para celulite, para tônus, para musculatura, que não envolve hormonal, né? Assim, se for só estética, por que não tentar outras coisas antes? Né? Assim, a maioria das vezes não é só estética. A maioria das vezes é contracepção com estética. Sim. Né? Assim, a pessoa quer fazer uma contracepção, não quer usar contraceptivo oral, com razão, e vai para o implante de gestrinona. Mas existem hoje em dia tantas coisas, né, para fazer, e eu digo aí por experiência própria, eu fico meio perdida. Confio na minha médica e aí faço, né, o que ela manda. Mas eu fico na dúvida, assim, o que é dessas coisas novas que tem? Que, por exemplo, dão resultado mesmo e resultado rápido, resultado que a gente vê. Que, assim, uma coisa é minha médica ver o resultado, porque vocês têm olho de águia, né? Você olha assim, você já viu que... Eu não vi nada ainda. E a pessoa já tá vendo que aqui tá melhor, que ali não sei o quê. Mas eu quero ver. Não quero, assim, né? Então, eu queria saber isso. O que é
das coisas que tem disponíveis, o que é mais... que o custo-benefício é melhor, que é mais eficiente no sentido de resultado, o que é caro, mas dá resultado, que... Enfim, me diga aí os tratamentos de ouro, assim, da estética. Eu vou te falar um nome de ouro, que é o nome que a gente sempre deve seguir. Vou até anotar. Que é o nome que tem no método Scoop. Colágeno. Tudo que estimular colágeno de forma profunda e efetiva é o tratamento que tem resultado rápido. É assim, resultado rápido que a gente fala, né? 2 meses, mas Sim. é um tratamento que tem um resultado muito rápido para aquela patologia, vamos falar, celulite. Certo. Né? E o que é? Mas hoje tem vários estimuladores de colágeno, né? Tem, aí a gente vai dar uns exemplos, assim, pra a gente entender. Tudo que eu estimular colágeno, mas eu estimular de forma profunda. Por exemplo, eu posso estimular colágeno com radiofrequência, que eu vou fazer 10 sessões, né? 10, 15 sessões. Ou posso estimular com ultrassom microfocado, que é Ultraforma, Liftera, com uma sessão. Ultraforma, Liftera, que são os potentes. É um ultrassom microfocado. Então, ele tem... ele consegue atingir a musculatura. Então, ele vai tratar a flacidez muscular e a flacidez de pele. Certo. Só que é isso aí. Os tratamentos de colágeno são a mesma coisa da gestrinona, né? Tratamento de colágeno é tratar a flacidez. A flacidez, eu falo, é o mal da mulher. Quando você resolve isso, você consegue resolver a maior parte das coisas. Sim. Tanto no corpo quanto no rosto. Só que para isso, você vai precisar da ajuda dela. Muito. Porque aí, realmente, músculo e colágeno depende dela. E aí, depende. Aí eu vou ter que realmente fazer uma análise do exame de sangue. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa aí não tem jeito. Não tem Se a ela máquina. tiver deficiente mesmo, não adianta. E eu tenho várias pacientes que falam, eu quero ficar com o corpo igual você, mas eu não quero malhar nada. Então pode desistir, Então, pode você vai desistir, gastar à toa. Por quê? O tratamento, ele potencializa muito. Ele tem um efeito muito rápido. Mas eu preciso fazer minha parte, eu preciso malhar, eu preciso... Tá, mas e aquele CM Slim e tal, que malha Então, por você? É isso que você precisa... Nunca nada vai fazer isso por você. Ele malha por nada. Faz o Ele não malha por você, tá? Ele é a cerejinha do bolo, mas ele não malha por você. Semi-Slim é bem indicado. Ele vai ajudar muito na hipertrofia da sua musculatura, mas ele não trata a flacidez muscular. Então, assim... Lascou. Ele é um complemento, tá? Eu sempre tenho que lembrar, assim, primeiro, que flacidez não existe cicatricure. Então, não existe uma coisa que vai resolver todos os problemas. E eu tenho 2 níveis de flacidez. A gente tem flacidez do músculo e flacidez da derme, de pele. Pra flacidez do músculo, o que é? É ultrassom microfocado e fio. Eu vou escolher um ou outro, dependendo da paciente, dependendo da área. Fio, um procedimento um pouco mais chato. Um pós um pouco mais chato. Eu vou ter que ficar com curativo. É micropóreo, cor da pele. Mas eu vou ter que ficar sem exercício, 7 dias. Ultrassom microfocado, você sai e vai fazer qualquer coisa. É só para o rosto? Não, existe fio de corpo também. Sério? Nossa, Sim. não sabia Porque disso. um vai fazer tração mecânica, o fio faz a tração mecânica. Sim. Então, ele vai estirar, vai dar sustentação. Sustentação muscular. O plano é esse, né? E o ultrassom microfocado, ele eleva a temperatura de 60 até 100 graus, fazendo efeito de lifting pelo calor. Então, é um pouco mais demorado, o efeito dele demorado 2 meses, né? Sim, pouco mais demorado, mas também não tenho nenhum downtime. Sim. Eu vou fazer e posso fazer qualquer coisa. Assim. Então, esse é o primeiro nível de flacidez, é o ultrassom microfocado e fio. Flacidez de pele, aí sim entra o bioestimulador de colágeno. Que aí a gente tem 3 grandes vertentes no mercado, que é o ácido polilático, que é o Sculptra, o Eleva, né? São só marcas diferentes. Tem hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse, Diamond, são os nomes diferentes. E tem a policaprolactona, que é o Elancê, né? Então, são 3 tipos de bioestimulador de colágeno. Dependendo se é rosto ou corpo, dependendo da paciente, a gente escolhe um ou outro. Mas, normalmente, a gente sempre combina um método de flacidez muscular com flacidez de pele. E tem a cerejinha do bolo, que é o Semi-Slim, ou o M-Scoop. Na verdade, são... Só nomes diferentes do aparelho, né? Então, assim, que é um aparelho que vai fazer realmente o tratamento da musculatura, vai fazer uma hipertrofia na musculatura, mas ele não trata a flacidez. E ele não é uma coisa tão profunda, ele já é mais superficial. Então, ele combina muito bem, mas eu vou ter que associar as outras 2 porções. Se eu tiver problema de flacidez, por exemplo, o Semi-Slim é pra quê?
eu quero melhorar meu bumbum, mas eu sou magra, então eu não tenho celulite, tá? Eu não tenho excesso de pele, eu não tenho flacidez de pele. Então eu posso fazer só Same Slim. Certo. Se eu tenho uma flacidez de pele, que a gente tem como identificar se é só flacidez de pele ou musculatura, se eu tenho só flacidez de pele, eu posso associar o bioestimulador de colágeno, que é o Same Slim, que eu amo essa associação muito boa. Então, normalmente corporal, a gente vai usar o Sculptra ou Eleva, porque aí eu consigo abranger uma área maior, fica um custo-benefício muito melhor para paciente, Certo. tá? Inclusive agora com a Eleva, que ele não tem nenhuma relação com o laboratório, mas ele tem 40% a mais de ativo do que os outros. Então, eu consigo usar um produto para os 2 glúteos, o que a gente já não conseguia fazer antes, entendi. tá? Por exemplo, se eu tenho flacidez muscular, flacidez de pele e ainda um problema na musculatura, minha musculatura ainda não está bem desenvolvida, e eu associo os 3. Mas, por exemplo, eu tenho várias pacientes com diástase abdominal, que é uma das indicações que a gente impera fazer o Same Slim, por exemplo, mas estava fazendo, não tinha resultado nenhum, porque ela tinha muita flacidez muscular e de pele. Não adianta. Flacidez, eu tenho que tratar os 2 níveis. Aí eu posso complementar ainda com as outras coisas. Mas eu sempre vou ter que... Então, sempre que pensar, não existe falta de resposta com essa combinação. Não existe. Por quê? Porque esse é o tratamento padrão ouro no mundo de flacidez. Então, é tratar a flacidez muscular ou com ultrassom ou com fio e tratar a flacidez de pele com bioestimulador. Isso mostra o quê? O estudo, que eu aumento 300 vezes a formação do colágeno. Então, vai durar mais tempo o tratamento. Ele vai durar 2 anos, o tratamento que era para durar 1 ano, muito tempo, né? 2 anos. Sim. Se forem respeitadas as mesmas condições, né? Se eu não engordar 12 quilos, Sim. 15 quilos, emagrecer. Então, se for 2 anos, ele dura mais tempo e tem um resultado muito melhor. Então, essa associação, é sempre eu lembrar, ela é a associação ouro. No E aí, rosto, depois de 2 anos, tem que fazer de novo. de novo. Mas eu falo, Manu, não deixa acabar tudo. Não, né? Não deixa acabar tudo. Então, assim, a cada ano, faz pouco, faz menos. Por quê? O que a mulher deixa? Agora não, que elas estão muito, muito doutrinadas. Mas, assim, o que a mulher deixa? Ela deixa ficar com bigode, caída, até cheia de papada. Que aí uma sessão não é suficiente. Eu tenho que fazer 3, 4. Eu falo, não deixa chegar nesse nível, porque o envelhecimento ele é um processo. Ele vai continuar acontecendo. Então, assim, não deixa acabar o efeito todo. A cada ano, faz uma só. Que aí uma só. É uma coisa tão tranquila, tão fácil de você encaixar na agenda. Financeiramente é uma coisa fácil de você encaixar, se você conseguir se organizar. Se organizar. Sim, então, assim, é uma coisa muito melhor do que você deixar acabar tudo de novo, pra você fazer tudo de novo. E no corpo é a mesma coisa. Então, dá pra você fazer tchauzinho, barriga, pescoço, colo, né, mão, glúteo, tem resultado excelente, parte interna da coxa, joelho. Mas as áreas... Essas combinações, fazer em todos esses lugares? Nossa, que legal. Se ela não tiver... fala, eu não tenho condição. Faz o bioestimulador, já vai ajudar muito. Então, eu acho que já é uma coisa que... E, na verdade, eu acho que as áreas mais procuradas, que tem efeito rápido, melhor, é barriga, que é o abdômen, glúteo, braço e parte interna da coxa. Que são as áreas que a gente sente mesmo. Que, às vezes, nem com musculação fica do jeito que a gente gostaria. Então, assim, hoje o tratamento padrão ouro é você realmente fazer estímulos de colágeno. Porque o que a gente sabe com o estudo? Que a pele, ela vai afinando, né? Então, a pele, ela afina com o tempo. Então, a gente tem um afinamento, na menopausa, principalmente, que ela vai sentir mais, de até 50% da sua pele. Então, quando você volta a fazer esses tratamentos e você aumenta a densidade, os estudos mostram que você volta à pele que você tinha 5 anos, depois 10 anos antes, a cada aplicação que você faz. Olha, então, assim, você tá tratando mesmo de dentro pra fora. Não é só uma maquiagemzinha que no dia seguinte você vai estar horrorosa. Não. Você tá realmente... Então, é um estímulo a longo prazo. Então, tem que começar a se cuidar o quanto antes, né? Pra já ir diminuindo, assim, é como se fosse um banco de cuidados, né? Pra banco vida. De colágeno, vai fazendo um banco de colágeno ali. E aí vai ficar linda, maravilhosa a vida toda. E vai ficar com reposição hormonal maravilhosa. Ou vai usar implante pra contracepção maravilhosa. E a vida vai ser boa e linda e com qualidade. E as mulheres no potencial máximo, que é o que elas vieram pra esse mundo pra exercer, né? A sua potência máxima, nada de ficar para baixo, sem libido, sem energia e tudo caído. Tem que ficar todo mundo lindo e maravilhoso. E essa foi o nosso podcast
com a doutora Joana Costa. Todo mundo já entendeu tudo. Vai todo mundo agora correndo fazer soro e fazer o padrão ouro, o trio do colágeno e se cuidar, viu? Amei, anotei um monte de coisa. Já tô louca pra ir lá na sua clínica começar a fazer tudo. Obrigada, Jô. Obrigadão. Eu amei nosso papo. Acho que o pessoal vai amar também ouvir, saber mais sobre isso. Muito obrigado. Você é demais. Maravilhoso. Muito obrigado. Se amei. vocês tiverem dúvida, coloquem aqui pra gente nos comentários, né? As dúvidas que a gente vai ter o maior prazer em responder depois. Boa, isso. Todo mundo comenta aí, tá? Beijão. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.